Mateus capítulo 22. Hoje nós vamos conversar rapidamente, né? Não vamos poder demorar, porque também nós temos a Santa Ceia hoje, né? Mas eu prometo que vou ser bem objetivo, vou tentar ser aqui, né? Esse texto é fantástico. E eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para refletir com os irmãos sobre a parábola das bodas. Não sei se você já ouviu alguma coisa sobre a parábola das bodas. O que é isso? O que é que Jesus está ensinando nessa parábola? Então nós vamos ler capítulo 22 do Evangelho de Mateus, versículos de 1 a 14. Já está colocado ali também. Quem não tiver Bíblia pode acompanhar ali. Eu quero que a igreja me ajude lendo responsivamente, para não tornar muito cansativa a minha voz, nem para vocês e nem para mim, né? Eu vou ler o versículo primeiro e vocês lerão o 2, e assim vamos ler até o 14. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam na mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Final do ministério de Jesus. Últimos ensinamentos de Jesus. E qual era o assunto do momento aqui? Os principais sacerdotes chegaram para Jesus e eles queriam arrumar uma questão para apanhar Jesus em alguma falha. Porque eles estavam doidos para prender Jesus, para condenar a Jesus. E aí eles fizeram, ali ao Senhor uma pergunta. Eles perguntaram assim: Senhor, com que autoridade o Senhor está fazendo essas coisas aí, seu ministério? Que autoridade? Quem te deu essa autoridade? Jesus, conhecendo o coração deles, falou o seguinte: eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se vocês me responder, eu vou dizer para vocês com que autoridade. E Jesus perguntou o seguinte: o batismo de João era do céu ou dos homens? Aí eles pensaram: se a gente disser do céu,
ele vai dizer, então, por que vocês não acreditaram nele? Se a gente disser dos homens, ele vai dizer, de contrário também, de muitos que têm João como profeta. Então, é melhor a gente não falar nada. E aí chegaram para Jesus e falaram, olha, nós não sabemos. Aí Jesus falou assim, vocês não sabem não? Então nem eu vou falar para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Eles ficaram, bravos. E Jesus, então, começa ali a contar algumas histórias, algumas parábolas. Parábolas eram histórias contadas para exemplificar aquilo que o Senhor queria ensinar. E esta parábola das bodas, de repente você ficou meio confuso assim, bodas, o que é isso? É casamento. Porque na época chamava-se bodas, festa de bodas. Até hoje a gente fala aí bodas de ouro, bodas de prata. Está certo, porque o nome correto é bodas, celebração das bodas. E a história que Jesus conta, então, é de um rei que fez os preparativos para a festa de casamento do seu filho. E ele fez uma grande festa, tinha muito dinheiro, E Jesus não entrou nesses detalhes, mas eu estou também aí acrescentando alguma coisa. E ele fez um grande banquete. E agora ele chamou os convidados principais. Eu imagino os amigos mais chegados, Vai lá e chama, fulano, fulano, fulano. E ninguém aceitou, ninguém veio. Interessante, um convite tão especial. E eles, um foi trabalhar, o outro foi não sei fazer o quê. Cada um foi para um lado. E não foi nenhum. E aí os servos chegaram e disseram, nós convidamos todo mundo, mas não veio nenhum, não veio ninguém. Não veio não? Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão sair por aí, pelas encruzilhadas, pelas estradas, quem vocês encontrar, vocês vão trazer. Vocês vão chamar e o convite vai ser passado para eles. Já que os amigos não quiseram, então traz todo mundo. E agora aqueles servos foram e chamaram quantos eles encontraram. E agora eles vieram e falaram assim, olha senhor, chamamos todos, mas ainda tem algum lugar. Tem? Então vocês voltam e traz mais gente, porque eu quero ver essa casa cheia. Não vão deixar de fazer a festa por causa desses ingratos que não quiseram vir. E aí fez ali aquela grande festa com todos os que agora foram convidados. Qual é o ensino de Jesus com essa parábola? É isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa noite. Qual é o ensino de Jesus com essa parábola? João, capítulo 1, versículo 12, já dá uma luz para nós do que Jesus estava querendo ensinar com essa parábola. Quem sabe de cor João 1,12? Veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem nessa noite, no seu nome. É o que está acontecendo aqui nessa noite. É o que aconteceu um dia na minha vida, na vida de muitos que estão aqui, quando, não sendo nós judeus, porque veio para o que era o seu, veio para os judeus. Nós sabemos da história, Deus separou aquele povo, Deus chamou Abraão, e Deus disse para Abraão, olha Abraão,
em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a gente sabe que a descendência de Abraão, né, ela foi sendo acompanhada e abençoada por Deus até hoje. Até hoje, né? Não vou dizer que aquele povo lá é santinho, né? Muitos anos se passaram, mas olha, quantos inimigos se levantam contra aquele povo lá, um povinho, um paísinho do tamanho do Espírito Santo, mas tem um poder de guerrear e tudo mais, uma coisa incrível. É aquele povo lá que foi separado por Deus, mas eles não quiseram receber, inclusive levaram Jesus Cristo para a cruz, não aceitaram que Jesus era o Messias. Não, Messias tem que vir de berço de ouro. Esse daí que anda montado num jumentinho, não, esse não. Eu tive a oportunidade de estar lá nessa terra, irmãos, no ano de 2012. E uma das coisas que eu perguntei para um judeu, que era o nosso guia, dizendo para ele por quê, ou quem é Jesus para vocês? Por que não aceitaram Jesus como Filho de Deus? E ele fala assim, nós cremos que Jesus é um grande profeta. Acreditamos que Jesus é um grande profeta. Messias não. Messias ainda vai vir. Até hoje. Veio para o que era seu e os seus não receberam. A parábola que Jesus está dizendo que os convidados do rei não aceitaram o convite, Jesus estava falando para os judeus. Vocês que estão aí me acusando, querendo me apanhar em alguma falha e para levar, né? Preso, Jesus já sabia, né? Era a última semana, gente, últimos dias do ministério de Jesus. Jesus sabia que estava chegando a hora, e aquela palavra ali era para dizer para eles, olha, vocês não receberam, mas a quantos receberam, eles vão receber o poder de serem feitos filhos de Deus. É muito comum, às vezes, a gente ouvir pessoas dizer assim, faz assim para mim, eu também sou filho de Deus. Talvez você já ouviu muito essa expressão. Eu já ouvi também. Mas segundo a palavra, filho de Deus mesmo, de fato e de verdade, são aqueles que recebem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esses são feitos. Até então não eram. Eram apenas criatura de Deus. Todos são criatura. Agora, filho de Deus são aqueles que recebem, creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E nessa noite, nós estamos aqui celebrando esta sábia decisão do irmão Sebastião Twin e do irmão Cosme dos Santos. E você está aqui testemunhando isso nessa noite. Eu gostaria que isso sirva para você, para mim, para todos nós, de um estímulo para esta sábia tomada de decisão em tempo oportuno. Amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o dia oportuno. Você precisa ter a sua experiência com Jesus. A minha não serve para você. A da esposa não serve para o esposo e nem vice-versa. A do pai não serve para o filho e nem do filho para o pai. Cada um de nós precisamos aceitar esse convite. Nós somos esses convidados aí de um todo, todos que acharem, né? Imagina se esse convite não sai ali ali dos arredores do Israel. Eu e você estaríamos separados dessa graça. Mas aprove a Deus que esse convite se espalhasse pelo mundo afora. E hoje ele chega até a mim e até a você. Mas eu quero destacar aqui algumas coisas, só para a gente
considerar aqui, né? Como o reino de Deus se evidencia através do convite da graça de Deus. Como que isso acontece? Primeiro, na expressão máxima do grande amor de Deus. Expressão máxima do grande amor de Deus. Foi quando? João 3,16. Vamos falar todo mundo juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi evidenciado esse convite de Deus aí, quando Deus enviou o seu Filho unigênito. Por que Jesus morreu pregado numa cruz? Só para os adversários ficarem ali rindo dele? Não. Ele morreu naquela cruz porque era o caminho necessário dele passar. Mas ele apenas passou pela morte. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele venceu a morte, para dar para mim e para você direito de vida e vida eterna em abundância. Só Jesus pode dar essa certeza. Por isso que ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só Jesus é o caminho. Igreja, tem muitas igrejas, mas só tem um caminho, e esse caminho é Jesus. É evidenciado aí esse mistério da graça de Deus, quando, na expressão máxima do seu grande amor, o Pai Celeste Ele dá o seu Filho para pagar o preço da nossa redenção. Segundo, se evidencia na soberania de Deus para o convite. Soberania de Deus para o convite. Olha que interessante. Primeiro convidou lá os judeus. Aí eles não quiseram aceitar, né? Essa graça agora passou. Já não é só de judeu mais. Essa graça agora é do espanhol, do brasileiro, do norte-americano, do japonês. Essa graça agora está disponível a todos. Mas sabe como ele chama? Como lhe apraz chamar. Não lhe apraz chamar. Ah, mas por que chamou o João, não chamou o Pedro? Não sei. Soberania de Deus, soberania de Deus. Nós cremos assim, queridos. Mas é uma soberania que não isenta da nossa tomada de decisão. Tem gente que pensa assim: bom, já que Deus é soberano, então eu vou esperar o dia que Ele vai lá e vai me pegar assim no colo e vai me trazer. Não. Ele disse assim, ó: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde. É o convite, né? É preciso aceitar o convite e dar um passo na direção do Senhor. E Ele, como um Pai amoroso de braços abertos, recebe esse filho que Ele, né, se propôs amar. Então, olha aí, chamou, né, os primeiros convidados, e eles não quiseram aceitar. Depois Ele mandou chamar todos os outros, e agora a casa ficou cheia. A sala do banquete agora ficou cheia, e agora eles fizeram a festa. É o chamado. Você já ouviu o chamado de Deus? Eu já ouvi. Eu costumo dizer, irmãos, que eu nasci num lar evangélico, mas a fé do meu pai e da minha mãe não servia para mim, não. Quando eu tinha meus 14 anos, eu me lembro exatamente, aos 14 anos, eu também aceitei o convite de Jesus.
até ali eu estava na igreja junto com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, mas eu não tinha a minha experiência com Jesus. E eu me lembro que foi aqui em Guaçuí, lá no Colégio Polivalente. Os irmãos sabem onde é o Polivalente, né? Lá na saída, nós estávamos num congresso de adolescentes. E naquele congresso de adolescentes, eu aceitei e tive a minha experiência com Jesus. Aí você fala assim, mas o que é que mudou? Você já estava na igreja e continua na igreja? Mudou muita coisa. Eu estava na igreja, mas eu não tinha certeza. Quando eu ouvi um sermão assim, se você morrer hoje, você tem certeza da sua salvação? Eu ficava morrendo de medo. Eu não tinha. Mas a partir daquele dia, nunca mais tive esse medo. Sabe por quê? Porque o Senhor confirmou bem de perto essa verdade que é pessoal. Então, não rejeite o convite do Senhor. Aceita. Eu estava falando com o Tuim, mas o Cosme, olha, é uma decisão determinada. Você tem que ser determinado. A partir de hoje, ponto final. Eu vou por esse caminho aqui. E como aquela música que a gente canta, e desse caminho eu não desisto. Determinação. Sabe por quê, queridos? O inimigo das nossas almas, ele vai tentar também, sabe? Tirar de cabeça, virar as costas e assim por diante. Mas a palavra do Senhor diz, né? Que se nós andarmos no Espírito, jamais nós vamos satisfazer as concupiscências da carne. Jamais. Porque a carne milita contra o Espírito, mas o Espírito é mais forte e concede a vitória. Louvado seja o nome de Jesus. É o chamado de Deus, que você também precisa ter como sua experiência. E para fechar aqui, não poderíamos ser diferente, a exigência necessária para o preparo para essa festa. Naquele tempo tinha um costume, cada família, alguns casamentos hoje são feitos assim também, né? Esses dias eu fui fazer um casamento lá em Una, estava todo mundo com a roupa de uma cor só eu que estava diferente, né? Eu não sabia, me chamaram para fazer o casamento, cheguei lá todo mundo, os homens de uma cor, calça não sei que cor, camisa, e as mulheres, eu achei até bonito, sabe? Eu estava fora de moda, porque eu não sabia, né? Mas eu achei interessante. Nos dias de Jesus, era muito comum também as famílias escolher um tipo de vestimento para o casamento, né? E aí, todo mundo já sabia, eu preciso ir de branco e cinza, sei lá, não é? E naquela festa do rei, quando o rei chegou para ver os convidados, né? Porque na hora que era feito o convite, falou, então você veste a roupa assim, 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 tá? Todo mundo vai estar vestido com esse tipo de roupa. E chegou lá, olhou, tinha um diferente, igual o pastor no dia do casamento lá, né? E aí ele perguntou, meu amigo, como que você entrou aqui? Como que você veio nessa festa? Por que você tá com a sua roupa diferente? E diz a história que aquele homem não teve resposta. Ele ficou mudo. Ele emudeceu. Ele não conseguiu abrir a boca, não conseguiu explicar nada. E aí o rei falou assim, ó, tira esse rapaz daqui e bota ele para fora, porque ele não é digno de fazer parte dessa festa. E aí tiraram e a festa continuou. Sabe o que aquele homem com a roupa diferente lá e mal trajado e mal preparado para a festa significa, queridos? Significa que cada um também é responsável por se preparar, aceitando esse chamado. É aí que entra o nosso tema do ano, santidade ao Senhor. Sabe o que significa aquilo ali? Cada dia se preparando para ser melhor
servo e serva do Senhor Jesus. Santificação, gente, não acontece de um dia para a noite, não. Santificação é um processo. Cada dia, diz a palavra, uma coisa nova. Cada dia vai deixando uma coisa que não agrada a Deus e vai entrando outra coisa que agrada a Deus. E a vida da gente vai ficando cada vez mais parecida com Jesus. É a história daquele homem lá. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, e mesmo aceitando o convite, cada um precisa cuidar de estar sempre se preparando para quando for checado, ele esteja em dia. Ele esteja em dia. A igreja do Senhor é assim também, gente. Cada um precisa saber como eu tenho andado e como o Senhor quer que eu ande. E eu quero cada vez mais fazer melhor a vontade de Jesus. Deus abençoe a minha vida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe Cosme, abençoe Twin, abençoe a família representada, abençoe cada um de nós, para que não somente a gente aceita esse convite, mas que a gente também se prepare para essa festa. Porque, gente, é na presença de Deus sempre um motivo de grande festa. Não é que a gente não vai ter problema, igual tem alguém pregando por aí, sabe? Vem que você não vai ter problema nenhum. Não é isso, não. Na presença de Jesus a gente tem problema, sim. Mas a gente confia na promessa, quando ele diz assim, né? Eu venci o mundo. Eu venci o mundo, né? E vós vencereis. Nós temos a promessa de vitória em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Grava essa palavra no nosso coração. Amém?